Bem, vamos começar resolvendo os exercícios da aula passada, certo? Independente do tamanho da expressão que você tem, você tem que sempre verificar se tem parênteses, colchetes ou chaves. E lembrar da ordem das operações, que é primeiro potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão e por último que você faz adição e subtração, certo? Então vamos começar aqui com o item A. A gente tem chaves, tem colchetes e tem parênteses, certo? Então nós vamos começar resolvendo os parênteses. Então aqui ó, vou repetir as chaves, aí abre colchete, aí aqui vamos resolver esse parênteses aqui primeiro, ok? Então eu vou fazer 8 vezes 4, 32, 32 mais 3, 35, dividido por 7, mais. Agora vamos resolver esse parênteses aqui, ó. Então primeiro eu tenho que resolver a divisão, certo? 15 dividido por 5, 3, mais esse 3 aqui, vai ficar 6 vezes 3. Fecha colchetes, certo? Vezes 2, ok? Menos 19 menos 7, 12. 12 dividido por 6, vezes 2 mais 12. Agora vamos resolver os colchetes, certo? Então a gente continua repetindo aqui as chaves. Aqui vai ficar ó, 35 dividido por 7, 5, mais 6 vezes 3, 18, vezes 2, menos 12 dividido por 6, 2, vezes 2, mais 12. Então aqui vai ficar, eliminando aqui aí, o colchetes, 18 mais 5, 23, vezes 2, menos 2, fecha as chaves aqui, vezes 2 mais 12, ok? Agora aqui, resolvendo as chaves, 23 vezes 2, 46, 46 menos 2, 44, vezes 2, mais 12, 44 vezes 2, 88, mais 12. Isso aqui vai dar 100, certo? Então, depois de resolver essa expressão aqui, a gente vai obter 100. Vamos para o item B agora. Ó. Aqui nós temos colchetes, temos parênteses e temos potência também aqui. Então vamos começar resolvendo o que? Os parênteses. Então vou abrir as chaves aqui. Aqui vai ficar 5 ao quadrado, 25, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 6, 24. Aí vezes 3, mais 13. Vamos resolver pelo parênteses, né? Aqui então, 13 menos 7, 6, certo? 6 ao quadrado, 36, dividido por 3. E tudo isso dividido por 5. Agora vamos resolver os parênteses aqui, ó. 25 menos 24, 1, vezes 3, mais
36 dividido por 3, 12. Tudo isso dividido por 5. Aqui 1 vezes 3, 3, certo? Mais 12, 15. Então vai ficar 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, 3, certo? Bem, agora vamos falar dos números primos, certo? Um número ele é dito primo quando ele é divisível apenas por ele mesmo e por 1, certo? Aqui nesse caso a gente vai dizer que o número 1 por definição não é primo, certo? Apesar de ele ser divisível só por ele e por 1, certo? Nessa parte de números primos, a parte mais importante é a decomposição de qualquer número inteiro como produto de primos, certo? Então, basicamente, é você encontrar todos os divisores de um número, certo? Então, vou fazer um exemplo prático aqui. Como é que a gente decompõe 30 em fatores de primos? Então, a gente sempre começa pelo menor. Então, 30 divisível por 2, que dá 15. 15 não é divisível por 2, então a gente coloca 3. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, o 30, escrito como produto de primos, é 2 vezes 3 vezes 5, certo? Isso daqui é muito importante para quando a gente for trabalhar com operações com frações, que a gente vai precisar calcular o MMC, certo? Então, a gente vai precisar fazer uma decomposição parecida. E vamos fazer só mais um exemplo. 40, certo? A gente consegue dividir por 2, dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, e o 5, que dá 1. Então, o 40 pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, 40 em produto de primos é esse produto aqui. Bem, o que é o mínimo múltiplo comum, certo? Dado 2, 3, 4, 5 números, o MMC entre esses números é sempre o menor valor, certo? É o menor número que é divisível por todos eles, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Quem seria o MMC entre 4, 12 e 16, certo? Calcular o MMC entre eles. Então, a gente vai fatorar em primos todos os números, certo? Então, aqui dá por 2, dá 2, 6 e 8. Dá por 2 de novo. Aqui dá 1, aqui dá 3, dá por 2. Aqui o 3 não dá para dividir por 2, então a gente repete. O 4 dá para dividir por 2, aqui dá 1. Como o 3 não dá para dividir por 2, a gente repete. E o 3 só dá por 3. Então, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Então, o MMC entre esses três números aqui nada mais é do que o produto desses números aqui. Então, o MMC entre 4 e 16 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? Isso daqui vai dar o MMC. Bem, vamos fazer mais dois exemplos aqui,
Quem seria o MMC entre 3, 5 e 8, certo? Então, o MMC nada mais é do que, a gente coloca aqui o 3, o 5 e o 8, certo? Como tem um número par aqui, a gente já sabe que é divisível por 2. Aí o 3 a gente repete, o 5 também, o 8 dividido por 2, 4. Dá por 2 de novo, dá por 2 de novo, que fica 1, certo? Agora dá por 3, que aqui dá 1, e agora dá por 5. Então, ó, como aqui todos chega, a gente tem um aqui, então o MMC nada mais é do que o produto entre esses números aqui, certo? Então aqui vai ficar 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, 60, 120. Então o menor número que é múltiplo desses três valores aqui é 120. E o IBMC entre, vou colocar na ordem aqui, 12, 15, 20 e 60. Então aqui, ó, dá por 2, que fica 6, o 15 não dá, a gente repete, fica 10 e aqui fica 30. Dá por 2 de novo, e aqui dá 15. Dá por 3 agora, aqui dá 1, aqui dá 5, aqui dá 5, aqui dá 5. E agora dá por 5, fica 1, fica 1, fica 1. Então MMC é esse produto aqui, ok? Então vai ser 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então MMC aqui, uma observação importante aqui é que quando nós temos que o MDC entre dois números quaisquer é igual a 1, então a gente diz que esses números são relativamente primos ou primos entre si, certo? Então você calculou o MDC entre dois números. O MDC foi 1, então é porque esses dois números são relativamente primos, certo? Bem, agora vamos ver o que é o MDC, que é o máximo divisor comum, certo? Então, dado, por exemplo, dois números, quem é o MDC entre esses dois números, certo? O MDC vai ser o maior número que divide esses dois valores dados, certo? Então, vou fazer um exemplo aqui. Quem seria, certo, o MDC entre 12, 18 e 36? Então, a gente tem que procurar o maior número que divide esses três caras aqui, certo? Que esse cara é divisível pelo número, esse daqui também e esse daqui também. Então, a estratégia é a seguinte: a gente vai fatorar os três valores aqui, os três números, em produto de primos, certo? E pegar aqueles primos que é comum nas, nas fatorações, certo? Então, 12, tirando a minha, os números que dividem 12 aqui, fica 2 vezes 2 vezes 3. 18, o produto de primos, nada mais é do que 2 vezes 3 vezes 3, certo? Só para desencargo de consciência, a gente está fazendo isso daqui, ó.
A gente tá fatorando. Então 36 tá por 2, certo? Então 36 vai ser 2. Então, ó, note que agora a gente vai retirar, por exemplo, aqui, ó, o 2, certo? Aí aqui eu só tem um 2, mas aqui já não tem mais, certo? Então, o MDC entre 12 e 36 vai ser 2 vezes. Aí agora, ó, o 3 está aqui, vezes 3. Vamos supor que nesse termo aqui existisse um outro vezes 3 aqui, certo? Então aqui, ó, teria esse 3, esse 3, esse 3. Então, você teria outro 3 aqui, ok? Mas como a gente não tem, deixa eu apagar aqui. Então o MDC vai ser simplesmente 2 vezes 3, certo? 2 vezes 3 é igual a 6, certo? Então o maior divisor comum desses três números aqui é 6. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. E 36 dividido por 6, 6.